posicionar sobre alguma coisa. Né? A gente quer ser esse contribuinte nisso aí. A mesma coisa o vereador e a sua equipe, né? Que vai precisar sempre se posicionar. Né? Então a gente quer, de uma forma humilde, tentar ajudar com esse processo aí. Ok? Bom, então voltando àquele PPAG e o plano de metas, né? PPAG 2018-2021 está começando agora aqui dentro da Câmara dos Vereadores. Né? Então o que eu fiz com a primeira iniciativa para ajudar nesse processo? Eu peguei os compromissos, né? E as metas, né? E fiz um cruzamento. Né? Tem pelo menos 40 compromissos que o Calil disse que ia fazer na sua campanha, que não está nem sequer no plano de metas, que tem que ser de uma forma ou de outra acompanhados. Então esse material pode ser usado para quê? Para ser incluído no PPAG 2018-2021. Por isso que eu fiz esse link, né, de coisas que não se misturam, porque eu acho que aqui é um material que pode ser usado principalmente pelo gabinete para poder estar inserindo isso na pauta, né, para poder estar trabalhando para PPAG 2018-2021. Não vou ler todos eles, eu já fiz esse material para passar para vocês, né? Mas, por exemplo, na área de saúde, uma promessa, mas que não tem uma vírgula dentro desse plano. Convênios, parcerias com escolas de medicina, odontologia, hospitais universitários, hospitais estaduais, né? E assim vai. No meio ambiente, monitoramento ambiental informatizado, né? Dentro da atual circunstância, é um negócio que, né? Importante. Né? Na área de educação, né? Estimular o uso de tecnologias de apoio ao ensino, né? Não tem isso no plano de metas bem delineado, não tem nada sobre esse assunto, aliás, não tem nenhuma meta nesse assunto. Né? Pô, nós teremos que incluir ou não. Na área de políticas sociais e esportes, né? Tem algumas aí, mas ele diz que é tornar as calçadas acessíveis para toda e qualquer pessoa, conforme o estatuto da pessoa com deficiência, não tem nada no plano de metas dele. Né? Na mobilidade urbana, não tem uma vírgula sobre a questão da integração metropolitana, da região metropolitana, como se Belo Horizonte fosse um ente isolado. Né? Isso tem que ser questionado, isso pode ser trabalhado. Né? Inclusive, eles tiraram da LDO também como uma das áreas de prioridade. Assim, no mínimo questionável, né? O que está acontecendo, né? Como se a gente vai resolver os problemas assim isoladamente, né? Então, quer dizer, material para trabalhar, né? A decisão se vai ser trabalhado ou não cabe ao nosso grupo. O nosso grupo vai caber apresentar. Né? É o diretório municipal que vai se posicionar, é o gabinete que vai tentar incluir em alguma pauta, né? Nosso trabalho não vai se limitar basicamente a estar apresentando as situações. É lógico que com desenvolver a gente vai ver o que faz. Né? Habitação e urbanização, né? Programas de melhorias habitacionais, não permitir novas ocupações em Belo Horizonte, isso fez uma promessa, mas também não consta no plano de metas. Desenvolvimento e turismo, projetos centralidades. O grande problema de Belo Horizonte é tudo convergindo para o centro. Né? Ele fez esse compromisso, até lançou agora em março o projeto centralidades, mas não está no plano de metas. Né? Depois, se eu tiver tempo, eu vou explicar o que é o projeto centralidades. Que é a valorização de áreas fora do centro para trazer as pessoas do centro para as áreas. Isso é um projeto fantástico, né? Que não está contemplado no plano de metas. Mas ele pode fazer isso, lançar programas fora do plano de metas? Pode. Por exemplo, o seu maior carnaval do Brasil não está no plano de metas, né? Mas está bem claro, né? Que nós vamos nos tornar uma cidade festeira, né? É o carnaval, né? É a questão do arraiá, né? A questão da própria parada LGBT. Vai ser maior do Brasil também. Sim. Ele lançou ontem esse programa. Está bem claro, né? Que aí tem uma área de populismo, né? Como uma coisa nesse sentido aí. Mas é assunto para frente. Na área de segurança, né? Por exemplo, a questão de iluminação de locais de risco, né? Apesar de uma parceria de iluminação, né? Mudanças de pontos de ônibus, ou seja, reformas urbanísticas, né? Não estão contempladas no plano de metas, né? E outras ações aí. Enfim, são mais ou menos 40 iniciativas que eu vou passar para vocês, né? De repente serve de matéria para ser incluído no próximo
PPAG, já que no plano de metas ele não entrou. Mas aí o gabinete vai trabalhar para o prefeito. Não, bom, depende da posição, né? A ideia aqui é mostrar coisas que ele tinha prometido. Pois é, mas esse é o executivo, é a assessoria do cara que tinha que fazer, ué. Fez, mas não fez, né? Esse Não, é o problema. É uma forma de Mas é cobrar. papel, né? exatamente. Pensa assim, pensa ao contrário. Na hora que ele fez um plano, ninguém está aí para quem se ele é situação ou oposição. Na hora que ele fez um plano de meta, colocou muitas coisas boas. Aí agora, na hora de fazer, ele tirou as boas. Então nós vamos fiscalizar. Opa, você não falou que ia fazer isso? Eu quero isso. Tá, nisso aí, sim. Aí no Não caso quer da dizer- ação do partido coisa, ele fala, prefeito, vem cá, o senhor falou que ia fazer isso, não está no plano de metas. Mas tem uma outra oportunidade, dá para colocar no PPAG. Vamos colocar então? Porque a ideia é boa. Sim, Ele sim, falou sim, da sim. boca para fora, mas agora não existe uma boca para fora. Você foi eleito. Tá, Né? entendi. Você tem que É cumprir. nesse sentido, aqui nós estamos para cão perdigueiro, né? Não Chatinho, estão né? pegando as É. coisas ruins, só separando as coisas eu imaginei. Ok. boas. É, Entendi. exatamente. Pois não. Só para fazer uma observação em relação à questão das centralidades, que você citou que não está no plano de metas, mas existe uma previsão dessas centralidades no plano diretor, que até o executivo já participou de um seminário que o gabinete promoveu e apresenta, inclusive, essas centralidades no plano diretor do município. Então, Certo. mas de qualquer forma, por ser tão importante, deveria estar no plano de metas. Mas é só para acrescentar que Ok. existe alguma previsão, mas que viria via plano diretor. Uhum. É por isso que a experiência, né, e quanto mais a gente for agregando pessoas que conhecem, né, como voluntários, a gente vai, né, separando o joio do trigo, né, vai ajudando a focar mais, né. Por enquanto a gente está ainda muito no, vamos lá, né, vamos tentar colocar alguma coisa, né, mas é nesse sentido mesmo, né, de repente o caminho é esse, né, pode ser outro, né. Acho que é mesmo colocar sobre a mesa coisas que podem ser feitas. Né, esse aí é o principal objetivo aí, né. Ele lançou o projeto em março. Teve reunião, teve uma série de coisas, né? Mas eu estranhei, pô, não está nos documentos mais importantes, né? Mas já está no plano diretor, já menos mal, né? Bom, então essa foi a apresentação, né, do que a gente propõe, né? Então vocês perceberam, né, que Só dar um depois destaque não. nessa questão aí do coloca no plano diretor e no plano de metas, é o seguinte, eu acho que pode chamar a atenção. Botou no plano diretor, quer dizer, tem uma intenção de fazer, mas não estabeleceu meta nenhuma para esse período. Então, você vai cobrar o quê, né? O que ele tem que ter cumprido até a data tal? O objetivo do plano de metas é isso. Estabelecer ali metas que ele tem que ter cumprido para atingir o objetivo final. Se ele não põe no de metas, ficou meio assim, o plano diretor é um negócio de intenções. Se não tem meta... Certo. Tem obrigação. Tem toda a razão. Na hierarquia de documentos aí, que são leis, na verdade, o plano diretor é uma lei também. Certo. Da prefeitura, que é de iniciativa do executivo, né? O plano diretor é o que de mais longo prazo, de 10 a 20 anos, ele é um plano que mira esse horizonte. Abaixo dele veio o PPAG, que define as metas, para 4 anos. E mais no curto prazo tem a lei orçamentária, que é o orçamento daquele ano. Que é LDO. A LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que baseia, né, que dá rumo aí para fazer a lei orçamentária. Tá aqui, para vocês terem ideia, nesse ano aqui, já tramitou a LDO De 2018. de 2018, que vai dar rumo para a elaboração do orçamento de 2018. A lei do orçamento de 2018 não veio ainda. A prefeitura disse que vai mandar primeiro o PPAG, e tem que ser nessa ordem mesmo, né? Tem que ter o PPAG de 2018, 2021 e com as metas todas para cada ano. Depois, aí vai mandar a lei do orçamento para definir a grana do orçamento para cada setor para 2018. Então tem essa sequência. O plano diretor ele é mais de longo prazo e não estabelece meta mesmo. Bom, então a primeira entrega do nosso grupo são essas 40 iniciativas que estavam nas campanhas, na promessa e que não foram contempladas no plano de metas, para ver se ele serve de trabalho, quem sabe, no PPAG nos próximos anos. Né? Então a gente vai distribuir isso aí para vocês aí nesse sentido. Contribuir. Né?
Bom, aqui já começa já alguma coisa que nós já levantamos, né, nesse período aí. Eu vou falar um pouquinho agora, depois eu vou passar a palavra para o Fabiano, né? Então, mais ou menos nessa ordem, né? Finanças e planejamento. Não está no plano de metas. Não tem especificamente a metas. Mas é o ponto neurálgico, né, de tudo, né? Então, eu fiz um pequeno levantamento já, para dar alguma ideia dessa área, com alguns focos, né? O plano plurianual da ação governamental, né, 2014-2017, que eu já comentei. O plano de metas, 2017-2020. O próximo plano, né, 2018-2021. Despesas com viagens sociais, tem lá no site, né, então não nada dá uma olhada, né. Parceria público-privadas, né, agora a famosa PBH Ativos, né, que está em debate, né, e o próprio plano diretor do município. Então, nessa área de finanças e planejamento, o Francisco, aqui é uma pessoa que pode nos ajudar, né, nós mandamos como foco de trabalho, né. Então, rapidamente, dados desse PPAG, desse período aqui, divulgado agora, 2017, né, só uma rápida situação das receitas da prefeitura. Houve um crescimento, né, 0,52 das receitas de 2017 comparadas com 2016, atingindo 3 bilhões 646 milhões de receitas totais nesse período do primeiro quadrimestre. Tá? As despesas. Considerado que foi empenhado, houve uma despesa de 3 bilhões 480 milhões nesse mesmo período. O que foi realmente liquidado, 2 bilhões 514 milhões de despesas, né? Ou seja, executou 72% que foi empenhado. Mas, pontinha de padeiro, a gente já vê aqui que entre o empenho e a receita, né, você já começa a ver que começa a ficar bem próximo aí dessa receita aí. Aí aqui é a divisão, né, onde foi gasto, né, saúde, educação, já leva aí 45% aí das despesas aí. Bom, aí eu trabalhei o chato do grupo. Esses aí foram os dados oficiais, né? Aí eu fui nos resultados do ano anterior, para ver como é que está andando essas despesas e receitas, né? Então a receita do primeiro quadrimestre, tá, gente? Quadrimestre, tá? 3 bilhões 646 representou 0,52 de incremento. A despesa empenhada, ela cresceu 7,77. E a despesa liquidada cresceu 4,40. Então, o superávit, nesse momento, né, caiu 7,14 em relação ao mesmo período do ano passado. Se a gente considerar que o IPCA nesse primeiro quadrimestre, né, foi de 1,26, e considerar que a gente teve uma receita de janeiro do IPTU, a gente vê que tem um cenário aí que começa, né, nesse balanço aí de receitas e despesas, né, vai começar a apertar durante os próximos meses aí, se comparar com o ano passado. O cenário é outro, tudo, né, mas só para dar uma visão aí de aumento dessa redução, né, desse superávit aqui em relação ao ano anterior. Então, são coisas que a gente tem que começar a prestar atenção para ver se essa gestão, né, está conseguindo manter o padrão que recebeu. Né. Aqui é só para informação geral, a questão da nossa dívida fiscal da prefeitura, né? A dívida consolidada da prefeitura, acumulada no ano, né, até o segundo bimestre, são de quase 4 bilhões de reais. Né? E aqui é o resultado da dívida fiscal líquida, de 1 bilhão 582, considerando que tem